Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, cujo tema é Inovação e Escala, enfrentando problemas sociais complexos. Eu sou a Dalgisa Pires e vou acompanhá-los durante todo esse simpósio. Bom, é uma grande alegria para o Núcleo Ciência pela Infância recebê-los neste encontro para 2 dias de palestras, painéis e muitas trocas de experiências. Nós esperamos que o terceiro simpósio seja um período de intenso aprendizado e inspiração para todos nós que trabalhamos por melhores condições para o desenvolvimento das crianças brasileiras e acreditamos que este é o caminho para a construção de uma nova sociedade. Antes de compormos a mesa de abertura, gostaríamos de dar alguns avisos importantes. O nosso simpósio está sendo transmitido ao vivo pelo site webalvivo.com.br/simpósio NCPI. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham pela internet. Como alguns dos palestrantes são estrangeiros, nós temos fone de tradução simultânea disponíveis na entrada da sala. Ao final de cada palestra, nós teremos um momento para perguntas e respostas. Essa ficha que está sobre a mesa dos senhores é para que os senhores escrevam suas perguntas. Não se preocupem, as nossas recepcionistas as recolherão para o debate. Todos vocês receberam um caderno que contém uma série de informações úteis e vale a pena conferi-las. Para os mais conectados, essas informações também estão disponíveis pelo aplicativo que poderá ser baixado no seu celular por meio do QR Code que está no caderno. E agora, atenção, neste mesmo caderno há um questionário de avaliação. É muito importante que todos respondam para que possamos aprimorar cada vez mais este evento. Ele deve ser entregue no término do simpósio, ou seja, amanhã, no final das nossas atividades. Para a abertura, vamos então à composição da mesa. Gostaria de chamar primeiramente o senhor Guilherme Vidigal Gonçalves, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Também o senhor James Cairns, diretor de projetos de iniciativas globais para a infância do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. O Dr. Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. A doutora Sandra Grise, professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e superintendente do Hospital Universitário. E o senhor Jason Dyer, diretor de programas do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Universidade de Harvard. Gostaríamos de convidar agora ao palco o senhor Eduardo de Campos Queiroz, diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, para uma breve apresentação do Núcleo Ciência pela Infância. Obrigado. Bom dia a todos. E sempre difícil ser o primeiro a falar, né? Quer dizer, o segundo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a todos os parceiros do Núcleo Ciência pela Infância, agradecer também ao JP Morgan pelo apoio, na presença aqui do Edinardo, da Laura, e eu vou rapidamente tentar apresentar para vocês quem é o Núcleo Ciência pela Infância, qual que é o nosso objetivo, e na sequência eu vou também falar sobre um pouco os palestrantes, o que a gente preparou para vocês, qual que é o desafio dessa troca, né, de conhecimento entre as pessoas que a gente convidou para estar aqui junto conosco e vocês. A ideia é que seja realmente sejam 2 dias de troca de aprendizados. Bom,
Falaram que eu podia apontar, funcionou. Começar apresentando os parceiros, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Center on the Developing Child, da Universidade de Harvard, o INSPER, através do Centro de Políticas Públicas, a Faculdade de Medicina e o David Rockefeller Center for Latin American Studies, da Universidade de Harvard também. São os parceiros que tiveram a ideia de começar essa iniciativa nova aqui no Brasil, que é o Núcleo Ciência pela Infância, que a gente carinhosamente chama de NCPI. E agora eu vou explicar um pouquinho quem é a NCPI. Mas antes eu trouxe algumas imagens da realidade brasileira, né? Isso aqui é uma escola, essa foto ela é uma escola no Maranhão. E como vocês podem perceber, no dia estava chovendo, né? E acho que ela é uma foto bem triste, mas é a realidade brasileira que a gente sabe que está presente em vários lugares do Brasil. Esse é um córrego em Maceió, na periferia de Maceió, para ser mais exato, com essa criança observando o córrego. Isso é no Rio de Janeiro. Um adolescente tirando cobre no lixo para depois vender esse cobre. E, por último, uma cena que todos nós vimos, que é atrás é a Prefeitura de São Paulo, aqui um pouco mais à frente um furgão da imprensa queimando e uma pessoa pedindo a não violência. Qual foi a ideia de trazer essas imagens para um simpósio de primeira infância? Na realidade, falar que a gente tem problemas bastante complexos no Brasil para resolver. E o Núcleo Ciência pela Infância, como todos vocês, sabe que esses problemas não são de fácil solução. E a gente acredita que políticas públicas eficazes, elas são feitas com base na ciência, com base em pesquisa. Então, o nosso objetivo final é que essas mudanças ocorram, as políticas e as práticas, né? Quem está criando as nossas políticas públicas e quem está lá na ponta, atuando com as nossas famílias e as nossas crianças pequenas. Bom, como é que a gente faz isso? Como é que o Núcleo Ciência ele faz isso? A gente tem trabalhado com diversas áreas do conhecimento. A gente tem trazido para a mesa diversos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Pessoas que têm evidências científicas já prontas e têm tentado se comunicar com a sociedade, com os nossos gestores públicos, sobre o quanto é importante investir na primeira infância. Agora, essas vozes elas estão, na grande maioria das vezes, sozinhas, né? O pessoal da educação, o pessoal da neurociência, eles tentam falar sozinhos. E, por vezes, de uma maneira que nem sempre todo mundo entende. Então, o Núcleo Ciência pela Infância trouxe toda essa gama de pesquisadores para a mesa para conversar, para eles, vamos dizer, se entenderem e tentarem achar um discurso único, tentarem falar o que é importante, por que é importante investir na primeira infância. E um grupo, esse grupo junto, ele tem muito mais força do que você tentar falar sozinho. Agora, isso não é o bastante também, né? Porque nós sabemos que nem sempre, como eu já comentei, a forma como esses pesquisadores se comunicam é uma forma clara. Para os pesquisadores, sim. Para aquele pessoal de cada área, sim, é claro. Mas para nós, seres mortais, a gente nem sempre entende. Então, a ideia é montar o discurso dos especialistas, né? Qual que é o discurso dos especialistas? O que a gente tem que falar para a sociedade? Caminhando o discurso dos especialistas, a gente trabalha para quê? Para contextualizar o porquê é importante investir na primeira infância, de uma maneira que seja compreensível para os não cientistas, como eu comentei, e relevante para as decisões políticas. A gente sabe que
se nós não dermos ferramentas para o gestor público falar de uma maneira que a população entenda, que a sociedade entenda, é difícil ele criar uma política pública, ele ou ela, né? Criar uma política pública para, no nosso caso, da primeira infância. Então, a gente tem feito esse trabalho de reunir o discurso e depois traduzir esse conhecimento. Agora, isso também não é, ainda não é o bastante para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. O que a gente também tem trabalhado no NCPI? Aproximar a ciência por meio de um discurso bem estruturado, como eu comentei. Juntar a ciência, a academia da gestão pública, a ciência, juntar ela com a sociedade, que esse gap, esse buraco de comunicação, ele seja coberto, né? E contar a história em diversos formatos. Como é que a gente exemplifica esses formatos? Através de um documento, através de acho que muitos de vocês já viram um vídeo chamado Super Cérebro, que são 3 minutos que falam da importância do investimento na primeira infância, e vários outros vídeos que a gente tem traduzido para o português, adaptado para o Brasil. Claro que se a gente percebe que é relevante para o Brasil, é importante para o Brasil, a gente adapta isso para o Brasil, de uma maneira que nós, brasileiros, entendamos que isso é importante. E também estabelecer parcerias, né? O NCPI, apesar de nós termos essas 5 instituições, a gente tem trabalhado muito em parceria, buscado parceiros para trabalhar juntos. Sozinho, nenhum governo, nenhuma ONG, nenhuma empresa consegue fazer nada. Então, o NCPI já nasceu como um grupo de instituições reconhecidas, mas a gente sim está buscando parcerias com governos, com outras ONGs, com o próprio empresariado. Bom, e impacto, né? Como é que esse impacto ele efetivamente chega para a mudança? Porque a gente tem que ver na realidade. E a realidade, o que muda? Então, quando nós sabemos hoje que tem mais de 1000 blogs de mães blogueiras, mais de 1000 blogs de mães blogueiras. Como é que a gente consegue começar a dar a base científica para essa fala dessas mães blogueiras? Elas chegam nas famílias, né? Nós, a Fundação Maria Cecília, a gente fez um trabalho com essas mães, a gente ficou impressionado o quanto essas mães chegam na ponta, quanto elas impactam o que as outras mães, as famílias estão fazendo pelo Brasil inteiro. Editoriais, como é que a gente muda o discurso dos jornalistas? Aquela criança que é abandonada no lixo, que a gente vê na primeira página, é importante falar sobre isso, mas tem coisas que a gente acredita que são muito mais importantes. É um discurso positivo sobre a primeira infância. O porquê desse investimento. As pessoas começaram a entender da gestação aos 6 anos, se a gente pensar que é uma formação de uma casa, é a base da casa. Uma base sólida, se não for sólida, essa casa ela vai ter problemas lá na frente. E a gente tem visto isso pelo Brasil. Então, a gente tem que, efetivamente, começar a pedir ajuda e transformar esse discurso da imprensa, né? Na política, trazer esse discurso para os congressistas, né? Trazer esse discurso para os governadores, para os prefeitos, e começar a mudar para os eleitores, para a gente começar efetivamente a votar em quem vai trabalhar efetivamente por políticas públicas que funcionem, né? Que tenham base forte e na ciência. E, como eu coloquei, bandeiras abraçadas. As pessoas têm que abraçar a bandeira. Acho que muita gente aqui conhece, por exemplo, o Osmar Terra, que é um deputado federal do Rio Grande do Sul, um grande parceiro do NCPI, da Fundação Maria Cecília, e que abraçou a bandeira da primeira infância. A gente precisa de mais Osmar Terra, né? Osmar Terra. A gente precisa de mais pessoas que trabalhem pela primeira infância. E, finalmente, nos profissionais. Na ponta, na educação, na saúde, na assistência social, as pessoas precisam estar convencidas que aquele trabalho com aquela criança, com aquela família, com aquela mãe, ele é importante, né? As pessoas indiretamente sabem disso, mas a gente precisa convencê-las ou fazer com que elas sejam mais, abracem mais essa bandeira também do investimento na primeira infância. Nos últimos anos a gente descobriu a importância realmente da criança pequena, né? A gente, óbvio, todo mundo sabe o quanto a criança pequena é importante, mas o investimento, através da ciência, a gente descobriu que esse investimento é fundamental. E cursos, newsletters, revistas científicas,
realmente começar a espalhar a palavra da primeira infância. E, finalmente, para quase fechar esse ciclo, a mudança em políticas e práticas. Então, legislação contemplando a criança pequena, legislação objetiva para a primeira infância, da gestação aos 6 anos. A gente, no NCPI, na Fundação Maria Cília, a gente tem observado que existe, sim, legislação para a criança pequena, mas ela está sempre no meio daquela legislação que envolve também o adolescente, a criança mais velha. Agora, a gente vai, sim, trabalhar para que essa legislação ela tenha foco na criança pequena. A gente, o ano passado, a Fundação Maria Cília fez um trabalho junto com aquela ONG Contas Abertas de Brasília e foi esmiuçar o orçamento federal. Foi difícil encontrar políticas públicas ou dinheiro, efetivamente, focado na primeira infância. Estava sempre no meio de alguma outra coisa. Agora, aquele dinheiro específico para a criança pequena, para aquela gestante, para a família que está cuidando daquela criança, a gente realmente foi muito difícil encontrar. A implementação de políticas intersetoriais, a gente sabe que é difícil, tem vários gestores públicos sentados aqui hoje, mas quando você consegue trabalhar a educação, a saúde, a assistência social e outras áreas de uma forma integrada, você consegue ter muito mais impacto na ponta. Isso a gente tem comprovado em várias cidades do país, vários estados do país que já estão trabalhando pela primeira infância e já estão trabalhando de uma forma intersetorial. Um tema aqui que é polêmico, se tem gente da educação aqui, vai provavelmente falar, nossa, bom, o que é? A mudança no currículo das universidades, né? A gente sabe que essas pessoas que estão hoje, os professores que estão indo trabalhar na educação infantil, eles não estão saindo preparados para trabalhar com essas crianças, né? A educação infantil é uma muito pequena parte do currículo dessas pessoas. E ela tem que ser ampliada, tem que ser valorizada. É a época mais importante do ser humano e que hoje a gente tem os profissionais que recebem menos e que são os menos valorizados. Então, a gente tem que realmente começar a valorizar. E essa mudança ela deve e pode partir também das universidades. As universidades elas têm uma voz muito importante. E novo modelo de práticas, né? E eu já comentei, a prática na ponta, como é que o pessoal da ponta vai atuar pela primeira infância. Como é que eles vão mudar para um olhar mais humanizado para essa mãe, para essa gestante, para essas crianças. E, amarrando, a gente tem trabalhado no NCPI um programa de liderança executiva. Várias pessoas que estão sentadas hoje aqui já participaram, algumas vão participar em 2014. É um trabalho que nós levamos brasileiros para a Universidade de Harvard durante uma semana para sensibilizar, trocar experiências, capacitar com especialistas do mundo inteiro sobre a primeira infância. Então, nós levamos já mais de 20 deputados, secretários de municípios, secretários de Estado, empresários, e fazer com que hoje tem mais de 90 pessoas que já tiveram lá e que hoje estão sensibilizadas para esse investimento na primeira infância. E depois a gente faz um trabalho aqui no Brasil, onde cada aluno desenvolve em grupo o seu projeto e depois aqui em São Paulo, no INSPER, apresenta esse projeto e, se for possível, implementa esse projeto. A gente tem visto vários resultados importantes que estão acontecendo, resultado desse programa de liderança executiva. E um ciclo virtuoso pela primeira infância, pessoal. Essa é a ideia de sintetizar, traduzir e influenciar, né, e fazer com que a primeira infância realmente esteja na pauta. Acabei de voltar de uma viagem que eu fiz para fora do país, onde eu estava num evento, tinham 300 empresários num evento só para a primeira infância, mobilizados. E a discussão lá era a formação da força de trabalho do país. Olha que interessante, claro que a visão dos empresários, eles querem olhar a formação da força de trabalho, mas eles estão olhando lá atrás, né, lá no começo, né, do 0 a 6. Então, eu acho que a gente ainda vai chegar lá aqui no Brasil. A gente está trabalhando para isso e o NCPI tem feito um trabalho
importante para isso. E, para fechar, é uma nova forma de pensar a primeira infância, de uma forma integral, integrada, né, uma nova forma de trabalhar também, né, buscando aí realmente um reconhecimento para a primeira infância, que hoje ele ainda é pequenininho em relação ao que ele pode ser, né. Eu vou agora passar rapidamente pelos nossos palestrantes, os nossos convidados para o simpósio desse ano. E eu vou apresentar rapidamente aqui o Dr. Richard Cole. Por que a gente está falando de escalabilidade, né? Tem bastante gente aqui de ONGs, de prefeituras, de governos estaduais e até governo federal, né? Bom, a gente faz o piloto e depois, e para levar para a escala isso, e para impactar muita gente, como é que a gente faz? E aí é onde, por vezes, nós tropeçamos. Então, o Dr. Richard Cole, ele já teve experiência em mais de 30 países, falando desse tema, implementando políticas públicas, trabalhando com instituições na área da educação, da saúde, e ele veio aqui para nos ajudar a trocar esse conhecimento sobre a escalabilidade. Bom, na sequência, eu vou falar aqui da Carly Silver. A Carly Silver, ela vai falar sobre inovação, né? Inovação de uma forma diferente, uma inovação que ela chama de integrado, uma inovação que o Canadá, através do Grand Challenge Canadá, que é uma iniciativa do governo federal canadense e que criou uma ONG para realmente estimular a inovação na área social, para desafios complexos. E a Carly, ela gerencia 2 projetos dentro do Grand Challenge Canadá, e um deles é dentro da primeira infância. Então, a gente também está muito contente de ter conseguido trazer a Carly para o Brasil, e eu acho que vai somar a conversa que o professor Richard Cole vai estar falando sobre escalabilidade. Mas junto com a Carly, a gente trouxe também a Millie, né? Millie Boyer, que eu diria que é uma quase brasileira. Eu não sei se ela vai falar em português ou vai falar em inglês, mas eu diria que ela já é uma quase brasileira. E a Millie também vai falar sobre inovação em sistemas sociais complexos, junto com a Carly, né? E a Millie é uma representante aqui no Brasil da Reals Partner, né, que é uma consultoria. E a Millie e a Carly, eu acho que vão dar um jogo bem interessante para a gente estar conversando com elas aqui. Na sequência, também é uma honra para a gente ter aqui, e eu acho que não preciso falar da importância da avaliação, em todas as áreas. Acho que está cada vez mais claro para todo mundo que nós, do terceiro setor, nós realizarmos algum projeto e não avaliar, acho que está cada vez mais difícil de acontecer isso, né? Os próprios investidores estão cobrando isso. E a gente trouxe aqui a professora Beverly Parsons, que é a presidente da Associação Americana de Avaliação. A gente tem no Brasil a avaliação, ela tem um desenvolvimento bem interessante. A ideia aqui é realmente trocar uma ideia, o que a gente tem a agregar ao trabalho que eles estão fazendo nos Estados Unidos e o que os Estados Unidos têm a agregar ao nosso trabalho. Eu acho que é uma conversa bem interessante. E ela também tem sido aí uma liderança no campo da avaliação das inovações sociais, que para a gente interessa bastante, né? Amarrando o que a Millie e a Carly vão estar falando. Agora, quem vai efetivamente tentar mostrar na prática como isso acontece, essa amarração num trabalho efetivo, é a Lisa Jordan, né? A Lisa Jordan é diretora executiva da Bernard Van Leer Foundation, que provavelmente é a maior e mais antiga fundação no mundo que trabalha com primeira infância. Eles hoje atuam em 8 países, com diferentes contextos sociais, culturais, e é realmente um desafio enorme. A Van Leer tem um desafio enorme na frente, e eles estão aqui no Brasil trabalhando com a gente também na Amazônia, né? A gente tem aqui o Leandro da FAS, que é um parceiro da Van Leer, e imagina trabalhar com primeira infância na Amazônia com a população ribeirinha.
né? Se aqui em São Paulo já não é fácil, imagina na Amazônia. E eles abraçaram esse desafio junto com uma instituição brasileira, né? E por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem aqui o professor Jack Shankoff, que é diretor do Centro de Desenvolvimento da Criança de Harvard. Ele não vai estar ao vivo conosco, mas ele gravou uma mensagem, vai estar falando conosco. O Jack Shankoff hoje é uma pessoa, eu diria que super reconhecida dentro do meio da primeira infância, e também para a gente é uma honra estar recebendo o Jack aqui, mesmo que através, não presencialmente. A gente tem a professora Liliane, que também é uma parceira do NCPI, uma parceira da Fundação, ela é do Ministério da Saúde, e também vai estar aqui com a gente. A Simone, que é da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, também vai estar falando sobre a experiência do Rio de Janeiro com a primeira infância. Tanto a Liliane quanto a Simone são ex-alunas desse curso de Harvard, com muita honra. A gente teve a presença delas no curso e hoje já eram, né? Já tinham abraçado a bandeira da primeira infância, mas hoje acho que abraçam mais ainda. A gente também tem a doutora Linda Bersteker, tá certo? Da África do Sul, e ela vai falar sobre a experiência dela com a primeira infância na África do Sul. Algo para a gente também super novo e que eu estou muito curioso para escutar o que ela vai estar contando para a gente, essa troca de conhecimento. E por último, mas com certeza não menos importante, um grande parceiro do NCPI, um grande parceiro da Fundação, o secretário Tiago Falcão, do Ministério do Desenvolvimento Social. E o Tiago vai estar falando também da experiência do governo federal com a primeira infância. O governo federal tem sido um grande aliado, lançou o ano passado o Brasil Carinhoso, são 11 bilhões de reais, e tem aí dado ajudado a crescer essa onda da primeira infância pelo Brasil. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, eu talvez tenha me estendido um pouquinho aqui, mas agradecer a todos vocês, agradecer aos parceiros, agradecer ao JP Morgan, agradecer ao pessoal que está nos assistindo pela internet e desejar um bom simpósio, né, para todo mundo, e a gente vai estar se falando ao longo desses 2 dias. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nosso muito obrigado ao senhor Eduardo Queiroz. E agora com a palavra, o senhor Jason Diet, diretor de programas do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Universidade de Harvard. For Latin American Studies from Harvard University. Bom dia a todos. Good morning, everybody. It's a great honor to be here with all of you. Let me em relação à importância desta iniciativa do ponto de vista do nosso cantinho de Harvard e da universidade como um todo. Primeira coisa, eu gostaria de dizer quão bom é trabalhar com parceiros bons. E realmente, assim, a Fundação Maria Cecília tem sido um parceiro fantástico, como o Centro de Desenvolvimento da Criança em Harvard, como a USP, através da sua Faculdade de Medicina, e também INSPER. Então, eu acho que assim, isso seria o conjunto, obviamente, que faz a iniciativa, mas todos vocês que estão na plateia, é um prazer, depois de alguns anos, ver tantas pessoas conhecidas. E, além de ter parceiros muito bons, eu gostaria só de falar, Harvard é um parceiro minoritário, claramente, nisso. Desde o início, o trabalho que vocês estão fazendo, seja dentro da fundação ou no campo, é infinitamente mais complexo e maior do que o nosso papel dentro da iniciativa. Mas gostaria até de tentar simpatizar nas conquistas e também nos desafios que temos tido. Dentro da universidade, o nosso Centro de Estudos da América Latina abraça todas as disciplinas. Numa universidade antiga,
que tem culturas diferentes entre suas diversas faculdades, que em escala menor deve ser semelhante a trabalhar entre secretarias ou em níveis municipal, estadual, federal, as complexidades entre formar conjuntos de educação, serviços sociais, até economistas ajudando para melhorar a situação de primeira infância. Então, acho que assim, esta área é tão importante que no nosso pequeno papel tem sido motor interno dentro da universidade para ter um foco maior. Eu acho que ninguém, quando a gente teve a ideia de juntar as peças, e eu acho que foi muito positivo, todo mundo se pergunta, será que a gente vai conseguir fazer isso? Será que vamos conseguir trabalhar com diversas instituições, parceiros internos até, podem ser, ter culturas diferentes e ser complexo. Então, com o Centro de Desenvolvimento da Criança, tem sido uma experiência fantástica. Parceiros externos, mais difícil ainda, que tem culturas ainda mais diferentes. Então, acho que assim, os desafios que a gente ouve através dos programas de liderança executiva com todos vocês em escala maior, com desafios maiores, a gente também tem tido nesta parceria os mesmos desafios e tem sido extremamente gratificante, e eu acho que a missão e a importância do que vocês estão fazendo tem sido um catalisador interno para a universidade. Então, dentro de Harvard, acabei de voltar de Cambridge há uma semana e pouco, e a conselheira da presidente da universidade está sabendo desta iniciativa, da importância da iniciativa, e a universidade está pensando qual que será a estratégia global, como a universidade deveria interagir globalmente, qual que seria seu papel. São perguntas em aberto, mas uma coisa que está extremamente claro é que este tipo de iniciativa transversal, que tem tanta importância, é o modelo a ser seguido. Então, gostaria de agradecer a todo mundo, os parceiros e todos vocês, porque a gente sabe que a gente fala assim de ser um estímulo e todo dia estão numa luta tão importante quanto difícil. Então, parabéns a vocês e obrigado pela oportunidade. Nossos agradecimentos ao senhor Jason Dyer. Dando continuidade, vamos ouvir agora as palavras da doutora Sandra Grise, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer à Fundação Maria Cília Vidigal, em nome do Guilherme, e estender a todos esse agradecimento pela possibilidade de estarmos aqui, pelo convite de estarmos aqui presentes nesse evento. É desnecessário para esta audiência chamarmos atenção sobre a importância do desenvolvimento infantil, a importância do desenvolvimento na primeira infância e todas as suas consequências para cada um dos indivíduos e para toda uma nação. É desnecessário nessa audiência chamarmos atenção sobre essa questão. Mas o mais importante, acredito que nesse momento, é vermos que a Fundação Maria Cília Vidigal, neste simpósio e na sua atividade cotidiana, vem tentando entender e trazer para uma conversa todos os setores que realmente devem estar envolvidos quando se trata de desenvolvimento da criança. É desta forma que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo se faz presente aqui e está presente no Núcleo de Ciência pela Primeira Infância. É assim que nós entendemos que a medicina tem muito a contribuir, dado todo o desenvolvimento do conhecimento científico a respeito do desenvolvimento neurológico da criança, todo esse conhecimento que nós tivemos acesso na década de 90 e agora nesses primeiros 10 anos do século XXI, o que nos descortinou uma nova realidade dentro da pediatria e dentro do campo da saúde. Junto com isso, temos aqui
todo conhecimento, e é isto que a Fundação tem trazido no núcleo da ciência pela primeira infância, trazido o conhecimento científico da psicologia, das ciências sociais, da educação, e tentarmos juntos fazermos um grande processo de integração do conhecimento de diversas áreas, mas que tem o mesmo foco, o desenvolvimento da criança. Isso não poderia, é claro, estar desgarrado da aplicabilidade. E vem aqui a importância de buscarmos estratégias, ações, programas, mas junto com eles a avaliação e buscar a escala. Não adianta termos um muito bom programa se ele não puder ser reproduzido numa área ou em escala que possa ter consequências realmente sociais. Bom, e como sempre, o parceiro que nós temos tido não poderia deixar de ser a Harvard, que está como parceiro desde o primeiro instante, e com certeza a Fundação Maria Cecília Vidigal e a Harvard é que iniciaram todo esse processo e que vem trazendo todo o seu peso do conhecimento e a sua referência mundial. E o INSPER, que vem trazendo como fazer esta aplicação no campo da economia e no campo social. Enfim, cumprimentar a todos que estão aqui participando desse simpósio e que poderão conhecer todos estes assuntos que estarão sendo trazidos aqui por especialistas, mas fundamentalmente reconhecer o papel fundamental, como já disse o Jason anteriormente, de papel catalisador que a Fundação Maria Cecília Vidigal vem fazendo neste campo. Então, gostaria de cumprimentar a todos, dizer que para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, este é um dos seus projetos mais importantes. Ele é um projeto no campo da pesquisa, que essa é uma das nossas missões. Ele é um projeto importante no campo do ensino, porque nós somos responsáveis pela formação de médicos e de profissionais da área de saúde e de pediatras, fundamentalmente no departamento de pediatria, e que esse também é um dos mais importantes projetos na área de extensão, que é esta também uma das missões da Universidade de São Paulo, a extensão e a sua comunicação com a sociedade. Bom, agradecer a todos e desejar um excelente trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, doutora Sandra Grise. Convidamos agora o doutor Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Bom dia a todos e a todas. O INSPER tem orgulho de fazer parte da iniciativa Núcleo Ciência pela Infância desde o seu início. É para mim um prazer participar da abertura desse simpósio, que, como vocês viram, parece muito interessante e importante para disseminar a causa do desenvolvimento infantil, que, como o Eduardo mostrou de forma muito concisa, e deixou claro a importância dessa abordagem integrada para a primeira infância. É uma iniciativa pioneira aqui no Brasil. Eu tenho certeza que vai render muitos frutos para que a gente possa crescer como um país de forma equilibrada e com justiça social. É importante lembrar que a importância da primeira infância para todo o desenvolvimento escolar das crianças e o desempenho econômico futuro das pessoas. Tá? A gente teve, na semana passada, a divulgação dos dados mais recentes das PNADs, né, os resultados das pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, e a gente notou que a desigualdade de renda que vinha caindo de forma contínua desde 2001 deu uma estacionada. Então, a desigualdade de 2011 para 2012 não caiu como vinha acontecendo nos anos anteriores. E eu fui questionado, né, muitas vezes, a minha interpretação, por que isso tem acontecido, por que isso aconteceu.
E a minha ênfase era na importância da primeira infância. Por quê? Porque o Brasil conseguiu, na década de 90 e 2000, avançar bastante em termos de acesso à escola. Você tem agora 70% da última geração já chegando no ensino médio, e que foi responsável, em grande parte, por essa queda da desigualdade de renda. Mas esse tempo, esse avanço na desigualdade pelo avanço no acesso, parece que já está terminando, já está se esgotando o dinamismo desse processo. Agora, é necessário que as crianças aprendam mais, é necessário melhorar a qualidade da educação, principalmente na escola pública, para que essas pessoas consigam ter acesso a um mercado de trabalho formal e empregos de qualidade que a permitam se libertar da pobreza de uma forma definitiva. E isso só vai ser possível se a gente tiver um desenvolvimento desde os primeiros anos de vida com qualidade, tá? Em todo o Brasil. Daí a importância da escalabilidade dos programas de primeira infância. Como nós vimos aqui, nós temos regiões no Brasil ainda muito atrasadas, com problemas seríssimos, e a gente só vai conseguir acelerar a redução da desigualdade e da pobreza no Brasil se a gente tiver programas de primeira infância, de desenvolvimento infantil. Não precisa ser um formato único, cada região com o seu tipo de programa, com a sua política, mas se a gente não disseminar isso pelo Brasil inteiro, dificilmente a gente vai conseguir continuar diminuindo a desigualdade de renda e a pobreza como a gente tem feito nos últimos anos. E o INSPER acredita muito no desenvolvimento econômico com justiça social e, por isso, nós temos a honra de fazer parte dessa iniciativa. Eu desejo a todos um ótimo simpósio e que a gente aproveite para entender melhor a possibilidade de dar escala para os programas sociais existentes. Muito obrigado. Doutor Naércio Menezes, muito obrigada. Agora com a palavra o senhor James Cairns, diretor de projetos de iniciativas globais para a infância do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. Good morning. It's just time for your headphones. Agora acho que vocês têm que botar fone de ouvido, né? Deixe-me dizer da minha honra de estar aqui hoje, de ter sido convidado pela Fundação Maricília Souto Vidigal para esse terceiro simpósio. É o segundo aniversário do NCPI. Nós nascemos no primeiro simpósio em 2011. Eu gostaria de falar rapidamente a respeito de 3 P's. São 3 P's em inglês, eu não sei se vai dar certo em português, mas seria parceria, progresso e potencial. Nós vimos como é importante ter os parceiros e as pessoas que estão nessa parceria para fazer a iniciativa decolar. Para usar uma metáfora na área de desenvolvimento infantil, nós já não estamos aprendendo a andar, mas estamos correndo. Então, é um grande avanço conseguir correr. Então, fizemos um grande progresso. Como o Eduardo Queiroz falou, a estratégia dessa iniciativa nos levou a trabalhar intensamente com membros da iniciativa ou das ciências da academia para fornecer serviços para famílias e crianças. Já vimos alguns impactos, estamos muito empolgados a forma pela qual nós conseguimos contribuir para esse diálogo aqui no Brasil. Mas, quando a gente tem 2 anos, a gente ainda não alcançou o potencial. Nós temos um potencial muito grande pela frente, estamos muito empolgados com isso. Aonde podemos chegar com a NCPI nessa colaboração? Como disse o Eduardo, os novos parceiros trazem novas oportunidades de colaborar e isso é parte do desenvolvimento das práticas e políticas do desenvolvimento da primeira infância no Brasil. Espero
que juntos, nós e muitos mais, consigamos transformar a realidade para crianças e famílias do Brasil e que o Brasil seja e continue a ser um modelo nesse espaço para todo mundo. Deixe-me, portanto, expressar aqui a minha apreciação pela Fundação e por fazer parte desse projeto que pretende mudar o mundo para as crianças no Brasil e em muitos outros lugares. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. James Cairns. E agora com a palavra o Sr. Guilherme Vidigal Gonçalves, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu, diferente de todos os outros palestrantes aí, os outros companheiros de mesa, não tenho o dom da oratória. Então eu vou ler um pouquinho o que eu tinha preparado aqui, vai ser breve. Então queria agradecer muito a presença de todos. Agradeço em nome da Fundação aos que se inscreveram e não puderam vir. Espero que estejam nos acompanhando pela internet. Gostaria de começar expressando minha grande satisfação com os resultados alcançados desde o ano passado. Os últimos meses têm sido muito inspiradores e ricos para todos que trabalham com a promoção do desenvolvimento da primeira infância, com o lançamento de diversos programas e iniciativas. Em julho foi o lançamento do São Paulo pela Primeiríssima Infância, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. O objetivo é levar a outras regiões a importante experiência que a Fundação teve em municípios como Itupeva, Penápolis, São Carlos e Votuporanga. Em agosto, a prefeita Célia Rocha, de Arapiraca, em Alagoas, apresentou o programa Arapiraca Garante a Primeira Infância. Também em agosto, foi a vez na cidade de São Paulo, da primeira-dama Ana Estela Haddad, apresentar o São Paulo Carinhosa, uma iniciativa que pretende melhorar as condições de desenvolvimento das crianças através de uma série de iniciativas. Por fim, a prefeita Tereza Zurita, de Boa Vista, capital de Roraima, apresentou na semana passada o Família que Acolhe, que é a política de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância em sociedade. Para nós da Fundação, participar desse movimento, que de alguma forma instigamos, é muito gratificante. Igualmente gratificante é constatar que escolhemos os parceiros certos para essa caminhada. Sem vocês, nós jamais teríamos conseguido alcançar esses resultados. É importante destacar que esses gestores públicos que criaram essas políticas pela primeira infância participaram do programa de liderança executiva que Eduardo Queiroz mencionou, organizado pelo Núcleo Ciência pela Infância e ministrado na Universidade de Harvard e no INSPER. Outro fator importante na mobilização de gestores públicos foi o êxito alcançado no programa Primeiríssima Infância, desenvolvido pela Fundação em parceria com algumas prefeituras do Estado de São Paulo e em São Paulo com a Organização Social Santa Catarina, na cidade de Ademar, aqui na capital. O sucesso do Primeiríssima motivou muitos representantes do poder público a olhar ainda mais a seriedade do tema Primeira Infância. Por todas essas conquistas, gostaria de encerrar minha participação dizendo muito obrigado aos nossos parceiros, pela coragem na hora de fazer, pela generosidade na hora de compartilhar e pelo companheirismo ao longo desse caminho. Por fim, gostaria de agradecer aos palestrantes que aceitaram nosso convite, aos parceiros do NCPI, ao apoio da família Souto Vidigal, ao JP Morgan e especialmente à equipe da Fundação, que trabalhou muito para que esse simpósio se tornasse uma realidade. Desejo que tenhamos 2 dias muito frutíferos. Ótimo simpósio a todos. Muito obrigado. Muito obrigada por suas palavras, senhor Guilherme Vidigal Gonçalves. E agora gostaríamos de chamar o senhor Edinardo Figueiredo, diretor responsável pela área de Private Banking do JP Morgan no Brasil, do JP Morgan no Brasil, que apoia este simpósio, para se pronunciar. Bom dia, obrigado a todos. É um prazer estar presente aqui nesse evento e um prazer pessoal meu de estar presente num evento com o Edu, que é um amigo meu querido de tantos anos. Acho que vários de vocês podem estar perguntando o que um banco
tem a ver com esse tipo de evento, ou por que nós estamos presentes aqui. Eu queria dizer que isso vem de frente com a filosofia do JP Morgan, da nossa fundação, que é investir em organizações que suportam o crescimento de comunidades, o fortalecimento dessas comunidades, e todos nós sabemos que isso vem do desenvolvimento infantil e da educação, como o próprio Edu falou no evento que ele teve no exterior, que já se falava nisso. Quer dizer, se a gente quer crescer e pensar em sociedades envolvidas, o pilar é investir no desenvolvimento infantil nas primeiras idades. A gente tem um foco muito grande, o banco é uma das 10 maiores empresas americanas que investem no desenvolvimento infantil, e nós temos grandes parcerias, como, por exemplo, o US Fund com a Unicef, onde recentemente a gente patrocinou uma discussão de mulheres e a participação delas nas ações filantrópicas pelo mundo, e criamos também o Health Global Fund, junto com o Bill e Melinda Gates Foundation, onde o objetivo é procurar combater e até erradicar doenças como malária, tuberculose, HIV, e combater também a mortalidade infantil. Então, por mais que seja um banco, mostra que a gente está muito próximo da causa. É a primeira vez no Brasil que a gente patrocina e apoia esse tipo de evento. Eu espero que seja uma parceria de longo prazo, que a gente possa estar aqui junto com vocês no ano que vem. E como eu sou aparentemente a única pessoa distanciando vocês do começo oficial do evento, eu vou encerrar por aqui. Queria agradecer novamente e bom 2 dias para todos nós. Obrigado. Agradecemos o senhor Edinardo Figueiredo e gostaríamos de pedir aos membros da mesa do NCPI que retornem aos seus lugares na plateia para darmos então início às atividades. Muito obrigada.